Muito bem, estudante. Após a revisão, agora vamos praticar. Vamos analisar a situação física 1 da imagem 5. Acompanhe comigo. O esquema da imagem 5 mostra uma asa delta esticada, formada por dois triângulos congruentes e a sua linha central AB, denominada quilha. Um físico demonstrou que essa asa irá planar com velocidade v se for satisfeita a relação seguinte: P dividido por A igual a 0,30 vezes v ao quadrado. Nessa relação, P é o peso total do conjunto asa-piloto em kgf, quilograma-força, A é a área total da asa em metro quadrado e V é a velocidade ideal de planeio em metros por segundo. Com essas informações, resolva os itens seguintes. Item 1. Se o peso total típico do conjunto asa-piloto é 96 kgf e a velocidade ideal de planeio é 8 metros por segundo, calcule qual deve ser a área total da asa. Item 2. Considere, na imagem 5, que h igual a 1,25 metros. Nesse caso, determine o comprimento C da quilha. Item 3. Se α igual a 64 graus, calcule os valores de B e A. E, finalmente, item 4, determine com dois algarismos significativos o valor do ângulo beta. Muito bem, estudante. Agora é com você. Tente resolver e já voltamos com a resolução. Muito bem, estudante. De volta com você e agora para a resolução do exercício. E aí, você tentou? Então vamos lá. O primeiro item estabelece o seguinte: se o peso total do conjunto asa-piloto é 96 kgf e a velocidade ideal de planeio é de 8 metros por segundo, calcule a área total da asa. Bem, aí você tem que lembrar qual foi a relação dada no início desse exercício. Veja que foi fornecida a seguinte relação: P sobre A igual a 0,30 V2. Nesse caso, P é o peso do conjunto, 96 kgf. V é a velocidade de planeio, 8 metros por segundo. E A, a área da asa, exatamente o que queremos calcular. Portanto, temos que isolar o valor de A nessa expressão. Uma maneira de fazer é invertendo os termos de ambos os membros da igualdade. Então, P sobre A igual a 0,30 V2, invertendo A sobre P igual a 1 sobre 0,30 V2. E agora, isolamos o valor de A. Teremos, então, A igual a P vezes 1, P sobre 0,30 V2. Substituindo-se os valores dados, P igual a 96, 0,30, V igual a 8. Efetuando-se os cálculos, encontramos que a área total da asa é 5 metros quadrados. Compreendeu, estudante? Vejamos agora o segundo item. Na imagem 5, considere h igual a 1,25 metros. Nesse caso, determine o comprimento C da quilha. Muito bem, estudante. Temos aqui a altura H do triângulo ABC. Esse triângulo tem área que é metade da área total da asa. Ou seja, a asa tem uma área total equivalente a 2 vezes a área de cada um desses triângulos. Portanto, podemos escrever que a área da asa é 2 vezes a área do triângulo ABC. E, nesse caso, expressando a área do triângulo ABC, teremos 2 vezes área do triângulo ABC, área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. No nosso caso, podemos cancelar os termos comuns, verificar que a base do triângulo ABC, como mostra a imagem 5, é exatamente o comprimento C da quilha. E a altura desse triângulo ABC é o valor de h que foi dado, h, altura do triângulo ABC. Substituindo, então, teremos área da asa igual a C vezes h.
Nesse caso, para obtermos o valor de C, invertemos a nossa equação, CH igual a área da asa, e isolamos o valor de C. C igual a área da asa sobre H. H para o outro lado, dividindo o valor da área. Substituindo-se, então, os valores numéricos, a área da asa, que calculamos no primeiro item, 5 metros quadrados. E o valor de H, dado nesse item 1.2, 1,25. Efetuando-se os cálculos, encontramos que o comprimento da quilha vale 4 metros. Entendido, estudante? Vejamos agora o nosso terceiro item. Se α igual a 64 graus, calcule os valores de B e A. Vamos começar pelo valor de B. O valor de B é o comprimento do segmento AC da nossa asa delta. Note que temos o valor de H e o valor de alfa. São dados agora nesse item, alfa, e já conhecíamos H. Queremos saber o valor de B. Muito bem, estudante. Nesse caso, teremos que fazer uma construção geométrica auxiliar. Vamos construir um triângulo retângulo que tem como hipotenusa o segmento AC, ou seja, mede B. E utilizaremos H, que nos foi dado, como sendo um dos catetos desse triângulo auxiliar. Vamos destacá-lo para ficar mais didático. Então, observe. O nosso triângulo tem hipotenusa B, que queremos conhecer, tem a altura H, que já conhecemos, e ângulo alfa, que também é conhecido. Nesse caso, qual a relação entre os três elementos? Note que H é cateto oposto a alfa e B faz papel de hipotenusa. Cateto oposto, hipotenusa e ângulo dado lembram a relação direta da definição do seno. Então, nesse caso, o seno de alfa é cateto oposto H pela hipotenusa B. E queremos, nesse caso, obter o valor de B. Passando B para o primeiro membro, temos B vezes seno de alfa igual a H. E isolando o valor de B, obtemos B igual a H dividido por seno alfa. Com os valores dados, H igual a 1,25 e um ângulo alfa de 64 graus. Nesse caso, usando a calculadora, obtemos para seno de alfa 0,899 aproximado para 3 algarismos significativos. Efetuando-se o cálculo, obteremos então B igual a 1,39 metros. Agora, vamos à segunda parte desse item 1.3. Nesse caso, precisamos agora calcular o valor de A. Vamos observar novamente a imagem 5. Veja, estudante, que já conhecemos o valor de B, calculado no item anterior, o valor do comprimento C da quilha, calculado no primeiro item, é dado o ângulo alfa de 64 graus, formado pelos lados B e C, e agora queremos calcular o lado A. Lembra-se de alguma relação que conecta A, B, C e alfa? Pensou? Isso mesmo, é a lei dos cossenos. Então, vamos aplicá-la a esses elementos. Então, teremos o quadrado do lado A, que queremos conhecer, é igual à soma dos quadrados dos outros dois, B e C, menos 2 vezes o produto deles pelo cosseno do ângulo por eles formado. B e C formam 64 graus. Então, podemos, nessa equação quadrática, eliminar o valor de A, fazendo-se A igual a mais ou menos raiz quadrada do segundo membro. Nesse nosso caso, como A é uma medida de comprimento, optaremos pela raiz positiva. Portanto, A igual a raiz de B2 mais C2 menos 2BC cosseno alfa. Substituindo-se os valores numéricos que já conhecemos, teremos A igual a raiz quadrada de B ao quadrado, 1,39 ao quadrado, mais C ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 2 vezes 1,39 vezes 4 vezes cosseno de 64 graus, o nosso ângulo alfa. Nesse caso, na calculadora, encontramos que cosseno de alfa é 0,438. Efetuando-se todos os cálculos, encontramos o valor de A como aproximadamente 3,61.
Correto, estudante? Vejamos agora, estudante, o último item do nosso exercício. Determine, com dois algarismos significativos, o valor do ângulo beta. Bom, nesse caso já temos muitos elementos conhecidos. Então, retomemos o triângulo ABC. O que conhecemos dele? Já sabemos o valor de B, que é lado oposto a beta, já sabemos o valor de C e já sabemos o valor de A. Note que A é oposto ao ângulo alfa. Então, temos A oposto a alfa, que conhecemos, B oposto a beta, que queremos conhecer. Ora, lembra-se de alguma relação que conecta esses elementos? Lado e ângulo oposto? Isso mesmo, é a lei dos senos. Então, podemos escrever, nesse caso, que A sobre seno do ângulo oposto a ele, que é alfa, é igual a B sobre seno do ângulo oposto a B, que é beta. Dessa igualdade, podemos, então, calcular o valor de beta. Para isso, vamos operar com esses termos fazendo o produto dos meios e produto dos extremos, ou, como vocês dizem, fazendo o produto cruzado. Então, teremos A seno beta igual a B seno alfa. Queremos o valor de seno beta. Isolando esse valor, nessa expressão, seno beta é igual a B seno alfa dividido por A. Substituindo os valores que já conhecemos, valor de B 1,39, seno de 64 graus. Na calculadora encontramos 0,899, dividido por 3,61. Efetuando-se os cálculos, obteremos que o seno de beta vale aproximadamente 0,346. Mas calma, queremos o valor do ângulo beta, cujo seno é 0,346. Para fazermos isso, é necessário utilizar a função inversa do seno, ou seja, beta igual a seno a menos 1, função inversa do seno, ou arcosseno, de 0,346, que na calculadora encontramos 20,242. Como nos foi pedido, com dois algarismos significativos, fazendo-se o arredondamento, esse valor de beta será, então, aproximadamente 20 graus. Entendido, estudante? Muito bem, estudante. Então, finalizada a nossa aula, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal. Na próxima aula, utilizaremos o que vimos hoje para tratarmos da modelização da relação entre força e movimento. Então, até lá e bons estudos!